Olá, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. E eu vim aqui para deixar a minha homenagem aos professores de toda uma vida. Eu gostaria muito que todos estivessem aqui, mas infelizmente eu não consegui reunir todos. Alguns eu achei na rede, outros eu não achei, mas eu vou fazer menção a eles. Eu fiz uma singela e um arquivo, eu vou gravar direto, não vou fazer edição, tá? E vamos lá então? Vamos mostrar então para vocês aqui como tudo começou, né? Acho que muitos vão se identificar aqui. Começou com esse trio maravilhoso aí, Chapeuzinho Vermelho, né? Tia Carminha, tia Gelce, tia Raquel, umas queridas, elas sabem que elas moram no meu coração. Eu me sinto privilegiada de ter sido aluna delas e por todo o conhecimento, por toda a formação de personalidade, de valores, eu tenho absoluta certeza que muito, muito, muito a base de muitas coisas, de valores da minha personalidade vieram aí do Chapeuzinho Vermelho. Minha eterna gratidão a todas vocês, três. E vou mostrar aqui para vocês também, para vocês terem uma ideia aqui a formatura. E conforme fui fazendo essa volta aí nos professores, hoje eu tenho agora, né? Sempre já tive, na verdade, a plena certeza que, né? Quem descobriu essa vertente da comunicação, de falar e tudo mais, foi, né? Tia Gelsa, responsável, deu o microfone na mão da menina, lá no pré, né? Eu me recordo, não tenho muitas, assim, não consigo lembrar exatamente, porque era muito pequena, mas eu me lembro também de um Dia das Mães que eu tinha que recitar uma poesia, e sozinha, né? E já colocaram a Marina, né? Já gostava, acho que de aparecer naquela época, provavelmente. De aparecer nesse sentido de evento, de participar e tudo mais. E vocês estão vendo também aí a dança, né? Que as pessoas que me conhecem sabem, quando eu encontro na rua, pessoal falam assim, eu lembro de você quando você dançava. Na verdade, olha, já começou aí. Então, assim, muita coisa também dessas organizações de eventos que eu gosto muito de fazer, as pessoas me conhecem, eu tenho absoluta certeza que veio dela, né? Dessa organização, planejamento, eu tenho certeza que isso começou e veio com ela, porque as apresentações de final de ano da escola eram assim impecáveis, muito bem planejadas, sempre tinha uma novidade, muito criativa. Então acho que isso ficou, né? Então muito, muito obrigada por tudo, minhas queridas aí do Chapeuzinho Vermelho. Bom, aí vou apresentar para vocês aí os meus professores da área musical, né? Toda criança, a mãe, eu sempre gostei mesmo de música e eu consegui, esses eu consegui reunir. Então, minha professora foi a Marisa, de piano, e a Marta. A Marisa era muito brava, mas também aprendi muita disciplina. Uma coisa que eu não esqueço, né, nem tem a ver com o professor, é que assim, ela tinha um cachorro enorme e vivia preso. Mas eu sempre, arteira que era, né, que às vezes queria sair no meio da aula, alguma coisa assim, o cachorro veio e me mordeu, né? Então, é uma coisa que eu não esqueço, mas era muito rígida. E aí a Marta, que hoje também somos colegas, ela também é advogada, mas eu me lembro, mas a Marta já era mais calma, ela tinha uma paciência, né? Então, queridas professoras de piano, me lembro de vocês muito, professor. A Marisa já se foi, né? Deve estar tocando lá com os anjos. Depois, professor de violão, professor Eugênio. Ah, e um encanto, né? As pessoas que tiveram oportunidade de conhecer aquela voz ímpar, né? As aulas eram muito divertidas. Então, meu muito obrigado a ele. E depois, a minha querida do coração, a professora Clélia, né? Fiz, Fiz o curso de teclado com ela na escola Cledson. Depois foi, acho que a primeira oportunidade que acho que ela percebeu que talvez eu gostasse de dar aulas, tinha de lidar com pessoas e tudo mais. Ela me fez um convite para dar aula para os pititicos e foi assim muito, 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 muito carinhoso. E eu não me esqueço disso, e assim, eu tenho um carinho muito especial por ela. Essa foto eu consegui com
com um filho dela que me mandou, porque ela também não achei nas redes. Então, querida, um super, super, super abraço para você e muita gratidão por tudo que eu aprendi com você também, tá bom? Vamos aqui agora. As professoras, eu vou chamar de professoras, agora eles chamam de extracurriculares, né? Minha professora, eu fiz um apanhado dos professores que ficaram mais tempo, em termos de tempo comigo, porque são muitos professores de cursos e cursos e cursos. Então, minha querida Marcela, um beijo enorme no seu coração. Ela também, com certeza, sempre presente nessa parte que eu trago comigo de conhecimento de eventos, porque todo final de ano era jazz e tudo mais, era aquele espetáculo, era aquela adrenalina. E era assim uma coisa maravilhosa. É uma pena que eu falo não tenha celular, não tem registro, tem pouco registro, principalmente no Jardim da Infância tem pouco registro e eu realmente sinto muito de não. Eu gostaria muito de me ver quando eu era menorzinha, para ver como que era, né? Porque todo mundo fala que eu era muito arteira. Eu acho que eu era mesmo, mas eu gostaria, sinceramente, de ver. Então, Marcela, querida, um beijo enorme para você. Muito obrigada por fazer parte da minha vida. Marcela é encantadora. E aí, a minha querida professora mestre de yoga aí foram, se vou respirar para eu não chorar, porque toda vez que eu falo dela eu acabo me emocionando, mas foram, acho que mais de 16, 18 anos, perdi a conta. E ela uma vida, né? Uma vida e assim muitos ensinamentos, você se reconhecer, você tentar se aperfeiçoar como pessoa, um conhecimento, uma integração do corpo, mente e espírito, além de tudo, uma amiga maravilhosa, né? Então, querida, você não pode imaginar a gratidão que eu tenho por você. Um beijo enorme no seu coração, tá bom? Vamos lá, respira, vamos continuar. Agora sim, as professoras aí de primeira a quarta série, não vou fazer essa comparativo porque eu me perco nesses comparativos de fundamental, era tudo diferente agora. Na verdade, assim, de primeira série foi a professora Irani, eu não consegui achar nos arquivos, eu confesso também que eu não tenho muitas lembranças da primeira série. Depois eu tive aula com a professora Renê na segunda série também, eu não lembro muito. Eu me lembro mais da dona Renê depois, assim, de outros contatos, Livraria Real, por causa do professor Cid e tudo mais. Uma queridíssima. Depois a professora Carmelita, com esse sorriso que, né, inconfundível, né, uma pessoa amável, apesar de brava ao mesmo tempo, bastante rígida como professora, mas que nesses momentos, que nesse formato que nós aprendíamos o respeito, e também eu tenho alguns flashes assim na minha memória que ela incentivava muito a colaboração entre os alunos, né? Um beijo, querida, no seu coração, viu? Muito obrigada por tudo. E depois vou chamar ela de Neidinha, né? Porque ela foi minha professora de quarta série, mas ficamos muitos e muitos anos bem próximas, porque eu era uma amiga muito próxima, né? Da filha dela, da Cássia. Então, ficamos muitos e muitos e muitos anos juntas e a Neidinha mora no meu coração, né? Então, eu me lembro, vou contar rapidamente uma coisa que me marcou muito, que marcava todos os alunos, né, na quarta série, que era o caderno volante, né? Que hoje a gente percebe que o que ela fazia era para trabalhar o comprometimento e a responsabilidade do aluno para com o aluno e para com os outros alunos. Então, existia um caderno que chamava Volante, e nós tínhamos, cada dia era um aluno que escrevia a lição do dia nesse caderno. Então, nesse dia, você tinha que escrever toda a aula no caderno, levar para sua casa, passar toda aquela lição no seu caderno, e no dia seguinte trazer o caderno volante. E aí todas as aulas ficavam registradas, então o que acontecia? Você não podia de forma alguma esquecer o caderno volante, porque se você esquecesse, a aula ia ficar sem passar naquele dia e
os outros alunos também precisavam daquela aula. Então, era trabalhar esse senso aí do comprometimento e da responsabilidade, e ela ficava muito brava, eu me lembro, quando a gente esquecia, e com razão, o caderno volante. Então, querida, um beijo enorme no seu coração, muito obrigada por fazer parte da minha história como professora. Depois, quinta, oitava série, vamos lá. Minhas professoras base, né, matemática e português, professora de matemática, professora Udi. Nem tenho o que falar, porque assim, eu amo matemática, apesar que você fala assim, é muito conflitante você gostar de matemática e ir para a área de humanas. Eu sempre gostei muito de matemática, e vocês vão ver que, pelos meus estudos, é sempre muito balanceada a parte exata da humana, e aí a humana. E a aula da professora Udi era uma coisa que a gente nem piscava na aula, né? Era assim, uma forma de ministrar matemática que eu confesso que poucas, ou praticamente ela era realmente única na forma de ministrar a matemática. Então, professora Udi, há muitos anos não a vejo, e muito obrigada por todos os ensinamentos e pela base da matemática que você me deu. E aí agora, querida professora Edith, temos contato bastante, muito até hoje, e uma querida, né, muito, 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 muito querida, ela sabe disso, e eu vou contar também, o português é um pouco mais complicado, né, e provavelmente talvez esteja falando alguma coisa que não esteja na gramática, na concordância ou na regência correta, porque o português realmente é muito difícil, e na verdade, dela também tem isso, e assim, ela gostava muito, que eu me recordo, de usar giz colorido. E eu também adorava que a lousa ficasse colorida. Então, eu nunca deixava faltar o giz colorido. Então, sempre que eu ia em algum lugar eu tinha caixinha de giz, eu comprava um giz colorido para que eu tinha sempre o estoque lá, caso faltasse. E uma outra coisa que é muito marcante para mim, que foi através das aulas dela, era um jornal que eu, salvo engano, chamava Jornal Falado. Eu acho que era assim que chamava. Nós tínhamos que desenvolver, uma turma desenvolver um jornal, como existem telejornais, e cada um ficava responsável. Um era o repórter, o outro era lançar uma música, lançar um grupo musical, era uma coisa assim, né? E eu me lembro também disso do Valdir Daldon, e ele fazia sempre uns números do Kiss, com muito sangue e tudo mais, e eu sempre gostava de fazer essa parte show, né? Era música, era dublagem, era uma coisa assim, tudo que era bem voltado a essa coisa de evento, né? E os roteiros, isso era bastante marcante para mim, eu gostava de fazer o roteiro, como que começava e tudo mais, e isso, essa sistemática, eu faço nas minhas coisas até hoje. Querida professora Edith, um beijo enorme para você, tá bom, minha querida? Professores de quinta e oitava série, como eu falei para vocês, eu não consegui reunir todos, mas consegui trazer alguns queridos aqui sim. Professora Angelina, de professora de História, eu confesso que eu não gostava de História, mas ela explicava de um jeito que era muito gostoso de aprender. Então, e sem contar, ela é uma pessoa muito querida, né? Acho que acredito por todas. Então, um beijo para você, querida. Professora Gislaine também, aquela doçura de professor, né, que dá vontade de a gente colocar no colo, né? Tanto que as duas foram as paraninfas da turma na época da formatura. Então, um beijo para você, querida. Professora Sônia, até hoje eu não falo praticamente nada de inglês, fica a meta aí para 2021, mas eu me lembro muito que ela pegava muito no nosso pé para falar o inglês, mas eu me lembro também das histórias que ela contava da Disney, e a gente viajava muito nas aulas dela também por conta dessa que ela contava muito das viagens que ela fazia, ela trazia, ensinava também contando essas histórias. E a professora Alerta, né? Professora Alerta de Educação Moral e Cívica, tenho certeza absoluta que muitos dos valores foram também aprendidos com ele não está mais entre nós, mas acredito que hoje deveria existir essa matéria e deveria ser voltada para as redes sociais, né? Talvez a ética nas redes, como se comportar nas redes, o que não falar nas redes. Acredito que se fosse hoje, talvez a aula dele seria baseada nisso. Então, assim, não consegui achar minha professora de geografia, que é a professora Regina, um abraço, se essa mensagem chegar até você.
Professora querida, querida, querida também, que eu não achei, professora de educação artística, professora Meire, não consegui encontrar também na rede. Deixo aqui um abraço enorme, eu gostava demais das aulas, e só faltaram realmente alguns professores aí de quinta e oitava. Aqui, a minha primeira formatura depois do pré, né? Aproveito agora essa oportunidade também para parabenizar a minha mãe, né? Que está entregando para mim aí o diploma. Eu acredito que muita da inspiração vocês vão ver também que eu fiz magistério foi dela. Então, mãe, muito obrigada, né, por esse momento. Não coloquei mais fotos aí, porque as outras fotos eram tudo choradeira, as duas. Então, aproveito para deixar aqui o meu parabéns para você, viu, mãe? Que além de professora, você também é minha mãe, e com certeza, ao longo dos anos, muito aprendizado aí com você. Depois, magistério, como eu falei para vocês, não sei se algumas pessoas sabem, outras não, eu fiz magistério. Também não encontrei muitas professoras. Faço a minha homenagem aqui através das minhas três queridas, aqui a professora Eliana, professora de psicologia, pessoa iluminada, encantada, né, dispensa comentários. Sou apaixonada por ela, pelo trabalho dela, e só tenho a agradecer também por ela ter feito parte aí da minha vida. Professora Fátima, também com esse sorriso inconfundível, né? Gostava demais das aulas, que também eram de exatas, mas eram maravilhosas. E aí, né, queridíssima, que queria colocar também lá no colo, a professora Farsum, que deve estar ensinando sociologia lá para os anjinhos também. Então, sintam as minhas professoras de magistério homenageadas, uma professora muito querida também, apesar de muito brava, que eu não consegui achar, a professora Irene, de psicologia. Tenho muita admiração pelo trabalho dela, e uma pena que não consegui realmente encontrá-la aqui nas redes sociais. Do magistério, eu acredito que eram muitas professoras, né? Mas, infelizmente, eu não consegui encontrar outras professoras do magistério. Então, fica aqui a minha homenagem, e também vou aproveitar para fazer uma homenagem para as minhas colegas, né? Essa foto é do primeiro ano do magistério, e muitas delas hoje são diretoras de escolas, diretoras pedagógicas, coordenadoras pedagógicas. Algumas eu ainda tenho contato, outras nunca mais tive, mas aproveito aqui hoje, então, para deixar um abraço muito, muito, muito especial para todas as minhas amigas aí que fizeram parte dessa turma aí do magistério. Tá bom? Um beijo enorme para vocês. Quem sabe um dia a gente consegue fazer um grupo de Zap aí e a gente se encontrar. Vai ser um enorme prazer. Depois, contabilidade. Na verdade, eu fazia de manhã o magistério e à noite eu fazia contabilidade. No meio tempo, eu achava alguma coisa para fazer também. Então, também não encontrei muitos professores. Faço aqui a minha homenagem aos meus queridos professores também, com muita admiração. Professor Paulo, de Contabilidade Geral. Professor Tito, de Economia. Todos queridíssimos. Professor Feital, aula de matemática financeira era punk, de gostar de matemática. Então, meu muito, muito, muito obrigada por todos os ensinamentos. Não encontrei alguns professores muito queridos, que era a professora Ana Maria Sampaio de matemática, não a encontrei aqui na rede. Tenho uma admiração enorme também por ela. Se ela chegar para ela essa mensagem, professora Ana, um grande beijo no seu coração. E também o professor de contabilidade industrial, que era o professor João Batista Norato. Tentei com a filha dele conseguir uma foto, não consegui. Um agradecimento muito, muito especial. Acredito que, assim, esse ano, esses últimos 2 anos, eu, como trabalhei na parte de gestão de condomínio, eu fazia também trabalhava na parte financeira, nos balancetes, ficou muito nítido que tudo que eu aprendi lá naquela época, eu utilizei nesses 2 anos. Muito presente, parecia que estava tão distante, mas conforme as informações iam vindo, eu conseguia enxergar perfeitamente. Chamava de trombine. Trombine não é assim que faz o balancete. Eu me lembro perfeitamente
E eu queria deixar um beijo especial, a filha dele falou que ele não está também mais entre nós, mas os ensinamentos adquiridos nas aulas dessa contabilidade, o formato de fazer, o jeito sistemático que ele tinha de fazer o balancete, foram realmente primordiais para mim nesses últimos 2 anos que eu atuei aí nesse último trabalho. Então, a todos os meus professores, meu muito, muito, muito obrigada de contabilidade. Aqui a minha formatura, né, professor Paulo e tal, e queria fazer uma observação, professora Marta, que ela, na verdade, era diretora na época, mas a minha admiração pela pessoa, pela condução da escola, um exemplo de coordenação para mim e de respeito que ela mantinha entre o professor e o aluno, enfim, era assim visível a preocupação e ela conseguia manter essa disciplina e o respeito entre todos, né? Um jeito bem peculiar de ser, mas é digna de muita admiração e do meu registro. Infelizmente não consegui, não tive aula com ela de português, mas deixo aqui o meu registro de muita admiração pela pessoa que ela também não está mais entre nós. Depois eu queria falar com vocês o quê? Aí vem direito. Também muitos professores, tanto da área do direito da faculdade, como depois de cursos preparatórios e tudo mais. Mas deixo aqui minha homenagem aos meus professores do direito, que não por coincidência, porque não existem coincidências, eu encontrei os meus 3 professores processualistas da faculdade, o professor Antônio Rigolin, Alberto Caminha e o professor Luiz Nunes. O professor Rigolin e o Caminha me deram aula de processo civil e o professor Nunes de processo penal. Hoje eu sei que o Nunes também dá processo civil. Mas sem nenhum medo de errar enfim, a minha base processual do direito eu devo a esses 3 professores e percebo que foi uma base muito sólida, porque ao estudar para a prova da OAB e depois para os cursos preparatórios, eu percebia que as matérias que eu não tinha muita dificuldade, que estavam bastante enraizadas e bastante solidificadas, foi o direito processual. E eu devo a esses queridíssimos 3 professores aí. E eu vou fazer uma observação rapidamente de cada um deles, né? O professor Rigolin, em relação às provas, acredito que todos os alunos lembram, e tem uma ligação até com a pandemia, as provas dele, porque era uma prova extremamente, né? Assim, 3 dias antes você já nem dormia, por conta da prova, tinha uma sistemática da separação das cadeiras, que até eu falo assim, hoje não teria problema de fazer a prova dele, porque era assim, uma cadeira, 3 metros, outra cadeira, e era com consulta, e era assim, terrível, terrível. Mas talvez por ser tão terrível, a gente tinha que estudar muito, e ele era muito exigente mesmo, mas assim, dava uma aula de processo civil maravilhosa, só tenho a agradecer. O professor Caminha era um pouco mais, como que eu vou dizer, rígido também, mas às vezes a aula era um pouco menos densa, talvez por conta da matéria, né? Era processo civil, mas o tema era outro, e também nos exigia de estudar muitos livros densos, porque a matéria ele dava de uma forma bem aprofundada. Aí o professor Luiz Nunes, aí já eu posso até falar, se não tivesse escolhido direito, teria sido artista, com absoluta certeza, sem sombra de dúvida. Eu acho que por atuar também no Tribunal do Júri, as aulas dele eram globais, né? Então tinha muitos exemplos, ele ensinava e tal, e assim, quando você também precisava estudar e atuar na prática, você lembrava exatamente a cena que ele tinha feito. Eu também fui jurada uma época e eu enxergava ele ali em determinadas teses, era muito fascinante. Então, queridos vocês 3, meu muito obrigado por terem feito parte aí dessa minha bagagem aí sólida do processual no ramo do direito. E parabéns pelo Dia dos Professores. Aqui está a minha formatura, foi o professor Rigolin que me entregou o diploma, ao lado o professor Caminha, foram os 2 também homenageados na época. E é isso, né? Eu quis fazer uma coisa um pouco mais rápida
e eu quero deixar aqui para vocês, então, aqueles que não estão aqui, porque eu não achei, mais uma vez, o registro, que eu gostaria que todos eles se sentissem homenageados nesse dia. Aqueles que tiverem fotos desses que eu falei, podem me mandar, que eu vou continuar esse arquivo, porque temos professores novos, de cursos novos também que eu fiz, que eu quero acrescentar nesse arquivo. Então, quem compartilha o que sabe, muda a história de quem aprende. E eu tenho muita gratidão por tudo que eu aprendi com todos vocês. Um grande beijo, um abraço bem apertado, mesmo que seja virtual, e espero que todos estejam bem e que desfrutem esse resto do dia aí, do Dia dos Professores. Até a próxima!